Boa tarde, meu nome é Lucas Reis. Boa tarde, meu nome é Sara Luísa. E hoje no Jornal Filosofando 2019 vamos relatar os principais fatos da Idade Média. A Idade Média começou com a queda do Império Romano do Ocidente, de 476 d.C., e se encerrou com a tomada da capital do Império Bizantino, tomados pelos turcos otomanos em 1453. Esse período costuma ser dividido em dois períodos, Alta e Baixa Idade Média. Agora vamos com Bernardo Gomes ao vivo falar sobre a Baixa Idade Média. A Baixa Idade Média vai do século XI até o fim do período medieval, do século XV. É quando o feudalismo chegou ao seu auge e depois entrou em decadência. Lentamente, ele começou a sofrer transformações que só se concluíram na Idade Moderna, quando seria substituído no campo da política pelas monarquias nacionais e no campo da economia pelo sistema mercantilista. A Alta Idade Média estendeu-se do século V ao X. Foi a época de consolidação da Europa Ocidental do feudalismo, sistema socioeconômico predominante na era medieval. No Oriente, porém, em vez da descentralização política feudal, o período foi marcado por dois fortes impérios, o bizantino e o árabe. Por século, a Idade Média foi dita como uma época de insignificante desenvolvimentos científicos, tecnológico e artístico. Essa visão nasceu durante o Renascimento, no século XVI, quando o período medieval foi apropriado da Idade das Trevas. O pensamento de São Tomás de Aquino teve imensa influência em sua época, estendendo-se mesmo até o período contemporâneo, quando é representado pelo neotomismo. São Tomás foi, de fato, um pensador de grande criatividade e originalidade, que desenvolveu uma filosofia própria em um sentido fortemente sistemático, tratando praticamente de todas as grandes questões da filosofia e da biologia de sua época, bem como tomando Aristóteles, e não mais o platonismo e o agostinismo, como até então se fazia, ponto de partida para a elaboração de seu sistema. Santo Agostinho foi um importante bispo cristão e teólogo. Nasceu na região norte da África em 354 e morreu em 430. Era filho de mãe que seguiu o cristianismo, porém seu pai era pagão. Logo em sua formação teve importante influência do maniqueísmo, que era um sistema religioso que une elementos cristãos e pagãos. Santo Agostinho foi o mais importante filósofo devido à sua criatividade e originalidade que surgiu no pensamento antigo. Era um pensador ainda ligado ao pensamento clássico, porém já refletindo em sua visão de mundo e em suas preocupações as grandes mudanças pelas quais se passam em sua época, prenunciando o papel que o cristianismo terá na formação da cultura ocidental. As obras de Santo Agostinho tiveram muita influência no desenvolvimento do cristianismo e filosofia ocidental. Suas principais obras foram Civitate Dei, A Cidade de Deus e Confissões, ambas ainda muito estudadas atualmente. Civitate Dei, ou A Cidade de Deus, é uma obra onde Santo Agostinho descreve o mundo dividido entre o dos homens, que era o mundo terreno, e os dos céus, que era o mundo espiritual, que por acaso havia sido a obra preferida do imperador Carlos Magno. Confissões é o título de um livro autobiografado por Agostinho, no qual relata sua vida antes de se tornar cristão e sua conversão.
Comentando sua própria obra, Agostinho diz que a palavra confissão era mais que apenas confessar pecados, significava também adorar a Deus, portanto era um hino de louvor. Santo Agostinho foi canonizado e transformado em doutor da Igreja, um título honorífico e extremamente raro, concebido pela Igreja Católica. É importante sabermos que haviam apenas 35 doutores. Agostinho vivia como um romano pagão. Porém, ao ler a vida de Antônio do Deserto, de Atanásio de Alexandria, Agostinho decide se converter ao cristianismo católico e abandonar toda a sua vida antiga de conforto e hedonismo para servir a Deus, após sofrer uma crise espiritual em 386. Assim foi batizado no ano seguinte por ninguém menos que Santo Ambrósio durante a vigília da Páscoa, na cidade de Milão. Bárbaros germânicos invadem e derrubam o Império Romano do Ocidente. Clovis é proclamado rei do Reino Franco. Do reino estrólogo da Itália. Justiniano assume o trono do Império Romano do Oriente. Fuga de Maomé de Meca para Medina, fato conhecido como Hegira. Início da invasão é conquistado dos árabes do sul da Península Ibérica. Carlos Magno é coroado imperador. Tratado de Vergão estabeleceu a divisão do Império. O Capeta é coroado rei da França. Cisma do Oriente, divisão da Igreja Católica, Igreja Ocidental e Igreja Oriental. Organização da primeira cruzada pelo Papa Urbano II. Criação da Ordem dos Cavaleiros Templários. Concordata de Worms, tratado assinado pelo Papa Calixto II, o imperador Henrique V, colocou fim à primeira fase da queda de investiduras entre o Sacro Império Romano Germânico e o Papado. Início da construção da Catedral de Notre-Dame, em Paris. O Papa Gregório IX instituiu a Inquisição. Origem do parlamento na Inglaterra. Tem início a epidemia da peste negra na Europa. A peste negra foi uma pandemia
isto é, a proliferação generalizada de uma doença causada pelo bacilo Yersinia pestis, que se deu na segunda metade do século XIV, na Europa. Essa peste integrou a série de acontecimentos que contribuíram para a crise da Baixa Idade Média, como as revoltas camponesas, a Guerra dos 100 Anos e o declínio da cavalaria medieval. A peste negra teve sua origem no continente asiático, precisamente na China. Sua chegada à Europa está relacionada às caravanas de comércio, que vinham da Ásia através do mar Mediterrâneo e aportavam nas cidades costeiras europeias, como Veneza e Genova. Calcula-se que cerca de 1/3 da população europeia tem sido dizimada por conta da peste. A propagação da doença, inicialmente, deu-se por meio de ratos e principalmente pulgas, infectando com o bacilo que acabava sendo transmitido às pessoas, quando essas eram picadas pelas pulgas, em cujo sistema digestivo a bactéria da peste se multiplicava. No estágio mais avançado, a doença começou a se propagar por via aérea, através de espirros e gotículas. Contribuíam para a propagação da doença as precárias condições de higiene e habitação que as cidades e vilas medievais possuíam, o que oferecia condições para as infestações de ratazanas e pulgas. Como ainda não havia um desenvolvimento satisfatório da ciência médica nessa época, não se sabia as causas da peste e tampouco os meios de tratá-la ou de sanear as cidades e vilas. A peste foi denominada negra por conta das afecções na pele da pessoa acometida por ela. Isto é, a doença provocava grandes manchas negras na pele, seguidas de inchaço em regiões de grande concentração de gânglios do sistema linfático, como a virilha e as axilas. Esses inchaços também eram conhecidos como bubões. Por isso a peste negra também é conhecida como peste bubônica. A morte pela peste negra era dolorosa e terrível, além de rápida, pois variava de 2 a 5 dias após a infecção. Uma das tentativas de compreensão do fenômeno mortífero da peste negra pode ser vista nas apresentações pictóricas na chamada A Dança Macabra, ou A Dança da Morte. As pinturas que retratavam a dança macabra apresentavam uma concepção nítida da inexorabilidade da morte e da putrefação do corpo. Nessas pinturas, aparecem sempre esqueletos humanos dançando, em meio a todo tipo de pessoa, desde senhores e clérigos até artesãos e camponeses, evidenciando assim o caráter universal da morte. Outro fenômeno da época em que se desencadeou a peste foi a atribuição da causa da moléstia aos povos estrangeiros, notadamente aos judeus. Os judeus, por não serem da Europa e por desde a Idade Antiga viverem em constante migração, passando por várias regiões do mundo até se instalarem nos domínios do continente europeu, acabam por se tornarem o bode expiatório das multidões enfurecidas. Milhares de judeus foram mortos durante a eclosão da peste. Hoje em dia, os surtos pandemônicos são raros, mas várias doenças, como a causada pelo vírus Ebola, que se desenvolveu na região da África subsaariana, ainda oferecem risco de pandemia para o mundo. Por isso, é monitorado por centros de investigação epidemiológica internacionais. Instituído na Inglaterra o Estatuto dos Trabalhadores, cujo objetivo principal era controlar os salários e o mercado de trabalho no país. Ocorreram na França várias revoltas camponesas contra a exploração dos senhores feudais. Estas ficaram conhecidas como jaqueires. Os portugueses conquistaram na cidade de Ceuta. Tem início o período das grandes navegações e descobrimento marítimo. Guerra dos 100 Anos entre Inglaterra e França. Grande cisma do Oriente, crise ocorrida na Igreja Católica. Joana d'Arc comanda os franceses na conquista da liberdade do domínio inglês. João Gutenberg, inventor alemão, cria o sistema de impressão de textos através dos tipos móveis, a invenção da imprensa.
Queda da Constantinopla, também conhecida como Tomada de Constantinopla. Os turcos otomanos invadem e dominam o Império Bizantino, Império Romano do Oriente. Esse foi o Jornal Filosofando 2019. Obrigado pela sua compreensão e atenção do Jornal 2019. Bye. Eu não ia falar isso não. Ah, já era, agora foi. O Jornal Filosofando 2019. Agora eu fico com a novela das duas. Grandes desenvolvimentos científico, tecnológico e artístico. Ô, buçanga! Vai tomar no banho! Mano, a Luciana vai vir aqui, Ai, velho. velho, isso com a do meu irmão, velho. Vai. Nossa, mano, toma no velho. Ele machucou. O capeta é coroado rei da França. Da filosofia e da biologia de sua época, bem como ponto de partida para a elaboração de seu sistema. Tá gravando? Tem que avisar. Fique agora com algumas imagens sobre a Idade Média. Uma época de insignificante desenvolvimento científico, tecnológico durante o Renascimento no século que